Evangelho de João, capítulo 9. Diz assim o texto: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. E então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E o homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama e passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: Onde está ele? E ele respondeu: Não sei. Essa é uma das histórias tão ricas do Novo Testamento que eu não me canso de ir a ela e de revisitá-la sempre. A história continua, o capítulo é mais longo que isso, e este homem vai entrar num diálogo e num debate com os fariseus e os senhores da lei, que querem entender o que aconteceu e querem saber a respeito de Jesus. Então ele será interrogado 2 vezes, os pais dele serão interrogados. Mas nós não vamos ler a história toda, porque eu quero me deter em alguns aspectos deste primeiro fragmento que nós acabamos de ler. Eu queria falar com você nesta manhã sobre ressignificar a vida. Jesus ressignifica a nossa vida. Veja, o primeiro trecho diz: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós aqui estamos diante de uma situação que é muito comum nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa história. O desejo de explicar as coisas. O desejo de encontrar a causa para as coisas. O mundo é complexo. O mundo é complexo. Nós não conseguimos entender muitas vezes a natureza do sofrimento. Nós não conseguimos explicar muitas vezes a emanação do mal. Nós não conseguimos explicar uma criança que nasce cego ou que nasce com qualquer outra deficiência. Nós não conseguimos explicar os transtornos físicos, psíquicos, que muitas vezes se manifestam à revelia das nossas vontades e dos nossos desejos. Nós não conseguimos explicar as tragédias que ceifam vidas, que esfacelam famílias. A expectativa das pessoas, muitas vezes, ao procurarem a religião, é tentar encontrar uma explicação para o mundo. Aquilo que faça
as coisas fazerem sentido, mas deixa eu dizer a você, nem sempre elas farão sentido. Eu posso ter a pretensão de trazer aqui a teologia da providência divina e dos decretos divinos, e a partir disso tentar criar um conceito, uma lógica absoluta para tudo de bom e de mal que acontece no mundo, mas isso ainda assim não seria suficiente para dar conta da angústia do nosso coração. E eu não tenho pretensão nenhuma de ser este tipo de teólogo que acredite que na teologia, que na sistemática ortodoxa, eu tenha para você a explicação do mundo. Não tenho. O discurso cristão, ele nem sempre vai dar conta de satisfazer em nossos corações a ansiedade por compreender a complexidade do mundo. Talvez outras crenças tentem fazer isso. Talvez, como os discípulos de Jesus, ao olhar este cego, dizem assim: por que ele nasceu cego? Tem que ter uma causa. Alguém pecou. Tem uma origem. O mal tem uma origem. O mal tem um causador. O mal tem que ter uma explicação, mas nem sempre o tem. E nem sempre a nossa lógica há de compreender as tragédias. Como entender a tragédia de Jó? Há certos credos e há certas crenças que podem criar uma lógica kármica. E a partir do karma tentar explicar por que as pessoas sofrem. Como se alguma coisa estivesse determinada a elas a partir de outras vivências, de outras vidas ou de outras encarnações. E talvez o karma torne o mundo mais justo. Ah, porque era uma pessoa tão boa, ah, mas na outra vida. Os discípulos querem um karma para explicar o mal. Os discípulos querem um karma para explicar o sofrimento. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Qual a origem deste problema? Mas Jesus não aponta para as causas. Jesus aponta para os propósitos. Jesus não se detém na origem das coisas, mas na esperança de ressignificá-las. Eu não consigo me imaginar vivendo neste mundo sem ser cristão. Eu não consigo imaginar vivendo neste mundo, a minha mente não dá conta deste mundo caótico. A minha mente não teria condições de ter o mínimo de saúde se eu não tivesse tomado pela esperança que o Evangelho me traz. Que este mundo caótico será restaurado pela glória e pelo poder de Deus. De que há uma justiça, de que há um destino, e que Ele é fruto de um Deus que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu não daria conta deste mundo, se não houvesse em mim a esperança de que Deus um dia retomará totalmente o controle da história nas suas mãos. Não que não esteja no seu controle, mas por ora o mal jaz operando no mundo, mas haverá um dia onde Deus colocará um ponto final em todas as coisas, e lá, diz o Apocalipse, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais morte, e Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
Eu não daria conta da existência se o meu coração não tivesse cheio de esperança de que há um Deus e este Deus tem um fim que vai ser diferente do começo. Mas os discípulos querem uma explicação kármica. Eles querem explicar o mundo. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você a respeito desse texto, mais importante do que explicar o mundo, é transformá-lo. Mais importante do que explicar o seu problema, é responder o que você vai fazer com ele. Mais importante do que entender a origem da crise, é compreender como você vai tratá-la. Mais importante do que achar o culpado na história, é descobrir onde está a redenção, onde está a transformação. E nós somos especialistas em nos deter nos problemas, em olhar os problemas, nos fixar nos problemas, tentar identificar os seus culpados, tentar identificar os seus causadores. Se o casamento está em crise, a gente senta na frente do terapeuta, do conselheiro, do pastor, a gente senta na frente do amigo, da amiga, e a gente destila as razões pelas quais o outro tem tornado o nosso casamento difícil. Se o trabalho está difícil, a gente senta com o colega para destilar a razão pelas qual o chefe, o patrão, o supervisor, o gerente tem tornado a nossa vida um inferno. E nós nos tornamos especialistas em focar no problema, em olhar o problema. E toda vez que nós fazemos isso, nós empoderamos o problema. Porque nós achamos que a circunstância, ela se origina em alguém. E nós ficamos no mesmo lugar. Henry Ford, certa vez ele disse uma frase que ficou marcada na história. Ele disse: problema é tudo aquilo que eu vejo quando eu tiro os meus olhos das soluções. Problema é tudo que eu vejo quando eu tiro os meus olhos das soluções. Jesus Cristo me dá uma esperança, meu irmão, que eu não sei quem é o culpado da crise deste casamento. Eu não sei quem é o culpado da situação desconfortável que está acontecendo no seu trabalho. Eu não sei quem é o culpado de estar tão difícil para você levar à frente a faculdade, a escola, os estudos, o curso. Eu não sei quem é o culpado de você estar amargurado, de você estar infeliz. Eu não sei quem é o culpado, mas uma coisa eu sei, que Jesus Cristo tem poder para que você possa transformar a realidade onde você está vivendo. Quem pecou? É preciso ir além de achar a culpa, irmãos. É preciso parar de focar nas causas e focar nas oportunidades. Não adianta ficar olhando para trás, tentando entender a tragédia da vida. É preciso levantar a cabeça, olhar para frente e viver. E viver o futuro que o Senhor está oportunizando a você.
É preciso reconstruir e reescrever a história. É preciso ressignificar as coisas. Não adianta você continuar reclamando da sua infância difícil, do quanto foi dura a sua adolescência, de quanto seus pais erraram com você, do quanto eles falharam, do quanto eles foram ausentes, ou do quanto eles foram violentos, ou de quanto a vida foi cruel com você. É preciso você olhar para frente e se perguntar: Senhor, o que eu vou fazer com a minha história? Porque o seu passado não pode determinar qual será o seu futuro. E Jesus Cristo chega para ressignificar as coisas. E uma outra coisa que ele diz neste primeiro fragmento: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. As janelas das oportunidades. A gente tem que ver essa porta, hein, presbíteros, hein, irmãos? Abre ela de novo, por favor. Olha isso. Fecha ela, por favor. Temos que resolver isso. Irmãos, Jesus está dizendo que as janelas de oportunidade, elas se fecham. Deus está dando a você talvez uma chance única de você mudar o curso da sua história. Deus está dando a você talvez uma oportunidade única, mas as oportunidades passam. É preciso trabalhar enquanto há dia, porque chega a noite onde ninguém pode, chegará um momento onde não será possível fazer nada mais, mas hoje ainda há tempo de você mudar a sua história. Você ainda é jovem, e eu digo aos jovens especificamente neste momento, ainda há tempo de você começar a escrever uma nova história para a sua vida. Você não pode se conformar em ser fruto dos seus traumas, dos seus medos, porque olha que coisa interessante, versículo 6, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego, e então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado, e o cego foi e lavou-se e voltou vendo. A segunda coisa que eu quero dizer a você é que Jesus ressignifica as suas experiências de vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque era um costume tratar quem nascesse com alguma deficiência ou com algum problema congênito. Era costume que as pessoas desprezassem, porque era um sinal de maldição, era um sinal de pecado. Por isso que os discípulos fazem a pergunta que fazem. Porque na cultura judaica era um sinal de pecado. E eu não sei se você sabe, dentro da cultura judaica existia uma corrente, um tanto quanto espírita, que acreditava em reencarnação. Uma parte da corrente judaica. Então, olhar uma pessoa com uma deficiência congênita era como olhar alguém que nasceu identificado como um pecador amaldiçoado. E as pessoas passavam ao lado dele e cuspiam no chão. Quantas vezes ao longo da sua história, ouvir alguém cuspir ao seu lado significou para aquele cego o desprezo? Significou para ele maldição. Significou para ele humilhação. Significou para ele vergonha. Quantas vezes ouvir alguém cuspir no chão significou para ele acusação, condenação. Pode ser que haja palavras
que tenham marcado a sua história. Pode ser que haja acontecimentos que tenham marcado a sua história. Pode ser que você carregue traumas que você leva desde pequenininho e talvez você já esteja na terceira idade e ainda continue carregando coisas que o seu pai disse, que a sua mãe disse e que você viveu e que isso continue ferindo o seu coração. Até que um dia chega um cara que para do lado dele e ele ouve este homem cuspir. Mas, surpreendentemente, aquele homem não cospe com o mesmo significado das cusparadas que ele recebeu no passado. Aquele homem cospe no chão e com a saliva misturada com a terra, ele faz uma lama, unge os seus olhos e o cura. Deus não pode mudar o seu passado. Deus não pode mudar a sua história. Deus não pode apagar. Quantas vezes você ouviu alguém cuspindo ao seu lado, desprezando, humilhando, condenando, acusando, menosprezando? Não, isso não pode ser mudado. Mas o que pode ser mudado é o significado que você carrega no coração para isso. Jesus Cristo pode fazer com que aquilo que era acusação se torne força, esperança e motivação para a sua vida. Jesus Cristo pode ressignificar. A palavra que um dia alguém te disse, o gesto que um dia alguém fez, e que estas coisas te magoa, te feriu e te marcou para a sua vida inteira, eu quero dizer a você, Jesus Cristo pode ressignificar isso e transformar o pranto em dança. Talvez exatamente a frase que te deixou para baixo seja aquela que Jesus vai usar para dizer: você vai mostrar para o mundo que você é mais do que isso. Que o que disseram a teu respeito não determina quem você vai ser. Que as marcas que você traz da sua infância não significarão o que vai acontecer no seu futuro. Ele curou o cego de nascença, meu irmão. Ele transformou uma situação de um homem que nasceu daquele jeito, que era daquele jeito. E o próprio texto mais à frente, nós não lemos a parte, mas o próprio texto mais à frente vai dizer: quem jamais viu alguém que pudesse dar a luz, dar os olhos de novo a um cego de nascença? Isso jamais acontecera na história. Jamais acontecera na história de que alguém pudesse pegar um cego de nascença e curá-lo. Jamais acontecera na história. Havia muitas curas de visão que eram feitas naquele tempo. A medicina, ela tinha uns avanços que a gente hoje nem conhece. Laodiceia, por exemplo, lembra quando o texto de Laodiceia diz: aconselho que de mim compre corílios para ungir os teus olhos, para que veja a sua nudez. O Senhor diz isso a Laodiceia porque Laodiceia era um grande centro que fabricava colírios e que recuperava a visão de muita gente, mas ninguém jamais tinha visto um cego de nascença ficar curado. Qual é a situação da sua vida que você acha que é irreversível? Quais são as marcas que você carrega que você acha que jamais vão sair do teu coração? Quais são os traumas, quais são as dores que você acha que jamais poderão sair da sua mente? Eu quero dizer a você, Jesus Cristo, Ele vai ressignificar a sua história. Eu creio no poder do Evangelho que transforma e que faz que todas as coisas sejam novas. Então os vizinhos, verso 8. Então os vizinhos, e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam:
Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros diziam, não, só parece com ele. Mas o homem dizia, sou eu. Sou eu. Aleluia. Aleluia. Só você pode dizer e responder quem é você. Ao que vencer, diz a carta à igreja de Pérgamo, ao que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca, onde está escrito o seu novo nome. Um nome que ninguém sabe, só aquele que o recebeu. Só você sabe quem é você. Só você sabe e pode determinar quem será você. Não é o que os outros dizem ou pensam a respeito de você. Esta é a terceira coisa. Não é o que as pessoas acreditam que você é ou deixa de ser. Talvez existam coisas que pareçam difíceis a você. Talvez haja comportamentos, modos, temperamentos, coisas que você acredite que jamais possam mudar em você. E tem muita gente que acredita nisso. Que é impossível. Que é impossível você deixar de ser quem você é. Que é impossível você se tornar uma pessoa melhor. Que é impossível você se tornar uma pessoa diferente do que você sempre foi. Ah, não é ele. Essas coisas não acontecem. Era o que a galera dizia em torno do cego. Mas ele tinha a capacidade de dizer, sou eu. Sou eu. Aleluia. Mais à frente, quando ele é perguntado a respeito de quem o curou, e dizem assim, quem você acha que ele é? Ele diz assim, eu não sei quem ele é, eu só sei uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo, aleluia. Eu quero dizer que você encontrou Jesus, Ele está aqui nesta manhã, e eu não sei exatamente que obra Ele vai fazer na sua vida, mas você pode sair daqui hoje dizendo, eu não sei explicar, mas uma coisa eu sei, eu era de um jeito, e hoje eu sou de outro, aleluia. Porque há poder em Jesus Cristo para mudar a sua vida. Há poder em Jesus Cristo para mudar a sua história. Há poder em Jesus Cristo. E você se tornará um homem diferente, uma mulher diferente, um pai diferente, um filho diferente, um profissional diferente, um marido diferente, uma esposa diferente. Há poder em Jesus Cristo para mudar a sua história. Só você sabe a verdade a respeito de você mesmo. Só você pode dar respostas a isso. Ninguém muda você. Seu marido não pode mudar você. Sua esposa não pode mudar você. Seus pais, por mais que joguem sementes na sua vida, eles não determinam as suas escolhas são suas. Só você pode responder o que você quer fazer da sua vida. Se você quer continuar no mesmo lugar, ou se você quer sair daqui hoje uma pessoa melhor. No verso 10 diz assim, então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui,
lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram, onde está ele? E ele respondeu, não sei. E como ele respondeu, não sei, aquelas pessoas foram aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes. E elas foram tentar entender na religião o que Jesus tinha feito. Sabe, irmãos, é muito comum que quando as pessoas não conhecem a Cristo, elas acreditem que a religião é a resposta. Não, a resposta não é a religião. A resposta é Jesus. A resposta é Jesus. A religião tem seus sistemas. A religião tem seus códigos éticos, morais. A religião tem seus princípios relacionais. E na maioria das vezes eles são bons, são positivos. Mas a religião não tem poder de mudar ninguém. A religião ajusta comportamentos. Mas não muda a essência. A religião, no máximo, é uma bengala para um cego. Mas ela não faz ele enxergar. A religião, ela pode te ajudar a encontrar algum equilíbrio. Mas ela não cura. As idiosincrasias da tua alma. É só Jesus que cura. É só Jesus que liberta. É só Jesus que salva. E Jesus não é religião. Esta igreja, com todos os seus dogmas, com todas as suas crenças, com toda a sua cultura, com todas as suas tradições, no máximo, é uma bengala para você caminhar. Mas se você aqui encontrar verdadeiramente Jesus, você será livre da bengala, porque os seus olhos vão se abrir e você vai ver a verdade. Você não será alguém que está sendo moldado por um sistema religioso, mas você será alguém que está sendo transformado pelo poder de Jesus Cristo. Você não será alguém para quem a religião ficará respondendo se você pode ou se você não pode, porque, aliás, os religiosos, eles adoram isso. Que as pessoas digam para eles o que pode e o que não pode. E eles não pensam. E eles não raciocinam. E eles simplesmente querem exatamente alguém que diga para eles o que pode e o que não pode. Isso pode. Isso não pode. Jesus Cristo, Ele não está aqui para te responder o que pode e o que não pode. Jesus Cristo está aqui para mudar o seu coração, para que você seja habitado pelo bem, de modo que você possa discernir o que é bom e o que é mal. E essa é uma obra que Deus quer fazer no teu coração. Porque a religião, muitas vezes, ela fala tanto sobre Deus, mas está muito distante da sua essência. Busque encontrar Jesus Cristo vivo, irmãos. Busque encontrar Jesus Cristo vivo.
Jesus voltou a encontrar este homem um pouco mais à frente, e ele disse: olha, você precisa encontrar o Messias. E se você encontrar o Messias, sua vida vai ser nova. E ele olha para Jesus e diz assim: onde é que ele está? Quem é ele? E Jesus falou: sou eu, cara, que falo contigo. E ele se ajoelhou diante de Jesus e o adorou. O convite que eu faço a você nesta manhã não é para você comprar o pacote de comportamentos da religião. Não é para você comprar o pacote de hábitos de um bom presbiteriano. Não é para você comprar o pacote das tradições da IPB. É para você encontrar Jesus Cristo que transforma a tua vida e o teu coração.